Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o devocional de hoje, o tema do nosso devocional de hoje é: o que fazer quando a família se opõe à sua fé? É muito comum, queridos, principalmente para os novos convertidos, enfrentarem essa situação. Enfrentarem situações de rejeição por parte de membros da família ou de amigos devido à sua fé. Mas você já se sentiu rejeitado por escolher seguir a Cristo? Já enfrentou resistência da sua própria família por decidir viver segundo os princípios da palavra de Deus e não se misturar muitas vezes em ações ou comportamentos contrários à palavra do Senhor? Saiba que hoje, queridos, nós vamos explorar essa questão desafiadora à luz da Bíblia. E vamos aprender como permanecer firmes na fé, mesmo quando os mais próximos se opõem a ela. Amém? Então, desde já, eu peço a você que fique conosco até o final desse vídeo, já deixa um like para nos ajudar no engajamento, comenta, compartilha pelo menos com 3 pessoas e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva em nosso canal. Amém, queridos? Dentro desse tema, queridos, é importante que nós possamos entender algumas situações. O próprio Jesus Cristo, ele nos trouxe um alerta sobre essa questão da rejeição familiar ou de amigos. E hoje nós vamos entender o que Jesus disse sobre enfrentar oposição por causa da fé. E mais, nós também vamos entender alguns dilemas que muitas vezes são enfrentados e que talvez você esteja passando por isso agora. Tá bom? E no final deste vídeo, você vai descobrir como lidar com essa situação sem se desviar do caminho do Senhor. Amém? Então nós vamos primeiro para o nosso texto base e depois nós vamos meditando, conversando um pouco mais sobre esse tema que tantas pessoas, para não dizer a grande maioria dos cristãos, passam após a sua conversão. Amém? Então vamos lá para o livro de Mateus. Primeiro texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 10, verso 34 a 36. Mateus capítulo 10, verso 34 a 36 diz assim, ó: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Queridos, é um texto muito forte para nós lermos. Você concorda? Mas muitas vezes se tem uma interpretação equivocada sobre esse texto. E é importante, queridos, mostrar aqui que Jesus não está pregando guerra nesse texto, conflito. Ele não está falando sobre isso. Mas ele está trazendo um alerta de que a sua mensagem, de que a mensagem que você crê e o comportamento que você terá vai surgir alguma divisão aonde aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Infelizmente, queridos, é uma realidade. Seguir a Cristo vai nos trazer essas duas situações. Poucas pessoas que aceitam e muitos que rejeitam. Essa é uma realidade. E como a própria Bíblia nos diz, queridos, os inimigos do homem serão os da sua própria família.
Os que irão perseguir, falar mal, vai ser os da própria família. E isso dói? Com certeza dói. Com certeza dói. Mas será que vale a pena eu abrir mão de obedecer a Deus, estar alinhado com Deus, para poder estar alinhado com pensamentos equivocados, comportamentos equivocados do mundo? Quando nós decidimos seguir a Cristo, queridos, nem todos ao nosso redor irão aceitar essa decisão. Muitos vão criticar severamente, inclusive cortando vínculos com você. Irá existir um confronto de valores entre o que o mundo prega e aquilo que Deus quer de nós. A palavra espada, citada aqui no verso 34, ela simboliza a separação entre os que escolhem a verdade do Evangelho e os que preferem continuar em suas práticas anteriores. Mas vamos ver outros textos bíblicos que vão nos trazer direcionamentos, queridos, que vão nos trazer um direcionamento importante. A primeira parte que nós estamos aqui trazendo é a conscientização. Infelizmente, nós não vamos agradar a todos, tá? Infelizmente, essa é a verdade, nós não vamos agradar a todos e muitas vezes nós vamos desagradar pessoas que nós amamos muito. Muitas vezes um pai, muitas vezes uma mãe, muitas vezes filhos. Nós iremos desagradar para poder obedecer a Deus. E essa é uma realidade muito clara. Tá? O livro de Lucas, capítulo 14, verso 26, vai nos trazer algo bem interessante aqui. E eu quero que você leia com calma, com paciência, tá? Para que nós possamos ter o discernimento correto desse texto. Porque assim como o primeiro texto de Mateus, esse texto que nós vamos ler também, ele também traz muito equívoco no seu discernimento, na sua compreensão. Lucas 14, 26 diz assim, queridos: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui muitos, queridos, fazem uma interpretação muito equivocada e eu já vi muitas pessoas interpretando esse texto de maneira muito errada. Vamos trazer ele para o conceito certo, para que todos nós possamos entender. Dentro desse texto, aqui, quando é falado ali, se alguém vem a mim, e coloca ali em comparação, amar mais pai, mãe, filho, irmão, até a própria minha vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que é importante aqui nós entendemos? A prioridade. O significado aqui que está sendo trazido é a prioridade que você tem que dar. Não é deixar de amar, não é desrespeitar, não é odiar, não é deixar para lá, mas sim você continuar amando muito essas pessoas, mas a prioridade total sempre vai ser Deus. A prioridade total vai ser sempre Cristo, mesmo que isso signifique perder ou romper relacionamentos importantes. Queridos, se você já acompanha o canal aqui, o nosso canal Ministério Zoe, você sabe que eu já disse que, infelizmente, na minha vida, principalmente até quando eu era evangélico, né, é a forma que as pessoas interpretam, enquanto eu era apenas um membro evangélico, tudo bem.
Tinha muitas pessoas que rejeitaram, muitas pessoas que criticaram, algumas se afastaram. Mas depois que eu fui consagrado pastor, essa situação ela ficou mais intensa. Porque pessoas que eram mais próximas, elas romperam a comunhão comigo, elas criticaram severamente, mandaram mensagens severamente, rompendo relacionamentos familiares. E eu vou ser sincero, que logo ali no começo, isso me marcou muito e me trouxe muita tristeza. Porque eram relacionamentos importantes, eram pessoas importantes para mim, que eu achava que pudesse me aceitar, mesmo hoje tendo uma visão evangélica, mesmo tendo uma visão cristocêntrica. Mas não. Não foi possível manter um relacionamento. Foi rompido. Pelo simples fato de eu ser evangélico e por eu ter sido consagrado pastor, e por hoje eu poder ter um canal no YouTube onde eu prego naquilo que eu acredito. Onde alguns deles assistem, muitos deles se comunicam, muitos deles falam mal e os rompimentos não vão parando. Eles vão crescendo. É uma triste realidade. Mas Cristo, ele deixou algo bem claro para nós, queridos. Que nós seríamos odiados por causa dele. Que nós seríamos perseguidos, odiados, rejeitados por causa dele. Então eu preciso simplesmente fazer uma pergunta. Eu estou preparado para perder, mas manter a minha comunhão com Deus? Eu obedeço ao primeiro mandamento, onde Cristo nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas? Eu tenho que estar preparado para isso. Porque o mundo, queridos, vai agir de maneira suja. Satanás vai usar, o inimigo vai usar dessas pessoas que nós amamos tanto para poder nos pressionar e muitas vezes nos tentar levar de volta para onde estávamos. Mas vamos ver um segundo texto aqui, que é 2 Coríntios, um terceiro texto, na verdade, né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Diz assim: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E podemos continuar ainda nos versos seguintes aqui. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? Queridos, vamos entender aqui algo importante dentro desse texto. Esses textos, por que eu sempre estou trazendo essa atenção para a forma de se interpretar esse texto? Porque principalmente os descrentes, né, para poder nos acusar, para poder nos atacar, eles usam esse mesmo texto para querer muitas vezes nos atacar e muitas vezes para poder dizer que esse não é Deus.
Por quê? Porque esse texto ele mostra que não tem comunhão alguma a luz com as trevas. Então muitos, eles dizem que a Bíblia, ela não pode ser de um Deus de amor, porque ela traz a divisão. Eles colocam isso. Eu estou falando isso, aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já presenciei. Mas vamos entender que esse versículo, ele reforça o quê? A guerra? A rejeição? A discriminação? Não, em hipótese alguma. Mas ele reforça que seguir a Jesus pode nos afastar de amigos e parentes que escolhem um estilo de vida oposto aos princípios de Deus. Você não vai rejeitar ninguém, mas você será rejeitado. Jesus nunca rejeitou quem veio a ele, mas ele foi rejeitado. E ele disse: assim também será com vocês. Por quê? Porque os princípios que nós defendemos é totalmente oposto àqueles princípios que eles defendem. Muitos vão defender a reencarnação, vai defender a crença em outros deuses, a crença em santos, a crença, muitas vezes, em participar em festas que vão trazer uma oposição grande contra Deus, porque Deus não aceita. Festas como festas juninas, festas de Halloween, carnaval, bailes. E isso muitas vezes, queridos, vai fazer com que esses seus amigos e parentes se afastem de você. Não convidem você para quase nada mais. Antes convidavam você para tudo. Até para aniversário de formigueiro da casa, eles chamavam você. Agora nem para aniversário de boneca mais chama. É algo que todos nós cristãos vamos passar. Então aqui não está falando de discriminação, está falando daquilo que nós iremos passar por causa de Cristo. Mas calma, porque já vai vir aqui os conselhos que eu vou dar para você de como você administrar isso. Mas vamos ver um último texto aqui. 1 Pedro, capítulo 4, verso 4, vai nos dizer assim: eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva. Por isso os insultam. Esse texto ele acaba sendo bem direto, né? Porque aqui vemos que quem decide seguir a Cristo, ele é frequentemente ridicularizado por aqueles que não entendem a nova vida em Deus. Eles até creem em Deus. Eles até sabem que Deus existe, mas eles acham que por Deus ser amor, eles vão aceitar tudo e todos da mesma maneira, mas esquecem que o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça, e se ele é justiça, ele só pode ser justiça porque ele deixou uma lei, ele deixou uma norma para todos nós seguirmos. E se eu não sigo essa norma, eu estou passivo da justiça do Senhor. E é isso que eu tenho que entender. Eu quero estar diante da justiça de Deus e ser punido, mas não ser punido porque Deus é ruim, porque Deus é mau, mas porque eu escolhi desobedecer e me juntar à libertinagem dos outros. Então aqui eu quero que agora você pare e pense comigo. Como lidar com amigos e parentes, familiares que te pressionam, que muitas vezes ridicularizam por você ser um crente? Ser um crente, como eles chamam. Na verdade, eu nem gosto muito da palavra crente,
mas talvez cristão. Porque a palavra cristão significa que você é um mini Cristo. Onde você representa Cristo nessa terra, aonde você imita Cristo nessa terra. Então, primeira dica que eu quero dar para você aqui. Presta atenção. Tenha firmeza na fé. Decida todos os dias priorizar Cristo, independente das pressões externas. Tenha firmeza na fé. E não pense que aquilo é algo pessoal. Não é. É mais contra Cristo do que contra você. Então seja firme na fé. Tenha firmeza na fé. Decida priorizar Cristo todos os dias. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda dica. Responda sempre com amor. Não devolva ofensas, mas mostre o seu novo estilo de vida com paciência e testemunho, mesmo que seja muito difícil, queridos. Muitas vezes é melhor você dar um tempo, respirar, se conscientizar, digerir o que você ouvir e depois você responder com amor. Porque todos nós corremos o risco de receber uma pedra e devolver com 10. Nós precisamos testemunhar que somos verdadeiros cristãos. Amém? Terceiro ponto. Da mesma forma que você responde com amor, é importante você estabelecer limites. Não se envolvendo em situações que comprometam a sua fé. Evite lugares e companhias que possam te afastar de Deus ou que possam colocar em xeque a tua fé. Ok? Quarta dica. Orem por eles. A própria Bíblia diz: orem por quem te persegue. Orem por aqueles que te perseguem. A melhor resposta para a oposição é interceder para que Deus toque o coração endurecido deles. Porque outrora nós éramos da mesma forma. E muitas vezes nós ridicularizávamos outros da mesma forma que muitas vezes estamos sendo ridicularizados. E muitas vezes, hoje, a nossa conversão é resposta de alguém que nós ridicularizamos. E amanhã, aqueles que te ridicularizaram, que te rejeitaram, pode ser a resposta da sua oração. Amém? Seguir a Cristo, ele tem um preço, queridos. Mas a recompensa, ela é eterna. Se você está enfrentando oposição, rejeição, saiba que Jesus, ele te entende e sabe como você está se sentindo exatamente agora. Mas pegue todas essas dicas que nós demos aqui, esses textos bíblicos que mostram que estava implícito na Bíblia isso, que iria acontecer com todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E permaneça firme, e Ele, o próprio Deus, vai te sustentar. Amém? Essa mensagem falou com você? Essa mensagem fez você lembrar de alguém que está passando pela mesma situação? Então pega, compartilha esse devocional com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Amém? Não esqueça de deixar um like, um joinha, para nos ajudar no engajamento. Comentem lá também. Ajuda muito no nosso engajamento para que o YouTube possa nos recomendar para mais pessoas. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero poder estar orando por você agora, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada irmão e de cada irmã, ou que está passando por isso,
ou que já passaram, ou que já passou, mas que talvez não tinha o discernimento do que fazer quando a família se opõe à fé. Que essa palavra hoje, Pai, venha encontrar terra fértil no coração deles. Que venha encorajar, que venha levantar, que venha fortalecer a fé deles, Pai. E tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!